Vamos falar sobre o DNA. O DNA é a molécula mais importante da vida. Então imagine que essa linha vermelha é um filamento de DNA que terá que ficar dentro do núcleo da célula. Então qual a estratégia que a célula vai utilizar para compactar esse DNA que é grande, sem correr o risco de embaraçar, porque em determinado momento da vida da célula ela vai ter que desembaraçar isso, desenrolar para poder fazer a duplicação do DNA. Então a melhor maneira de se compactar, enrolar uma linha ou um fio de DNA é utilizando um suporte. No caso da célula, ela vai utilizar a histona, que é uma proteína, como suporte, como base para enrolar o DNA em cima dessa proteína e assim ir organizando esse filamento. Então, aqui no nosso exemplo, estamos utilizando esse palito e esse palito representa a proteína histona. Você vai compactar esse filamento de DNA para ele caber dentro do núcleo da célula. Feito isso, o DNA agora está compactado. Um DNA compactado com proteína e assim vai ser formado o cromossomo. Então o cromossomo é nada mais, nada menos do que o DNA compactado. Então o que é o cromossomo? O cromossomo é o DNA compactado. O cromossomo é o DNA compactado. Ok, imagine que nós temos aqui uma fita de DNA. Esse DNA será composto por regiões ativas. Aqui, no caso do desenho, estou representando de vermelho. Essas regiões ativas em relação a quê? Ativas em relação à produção de proteína. Então, essas regiões ativas do DNA vão produzir proteína. Então, como é que eu chamo essas regiões ativas do DNA? Eu vou chamar de gene. Então, o que é um gene? São regiões do DNA capaz de produzir proteína. Essas regiões eu chamo de gene. Então, você tem o DNA com as regiões ativas que eu vou chamar de gene e que esses genes vão produzir proteínas, que é a principal função do DNA, produzir proteína. E esse DNA compactado, enrolado na proteína histona, será chamado de cromossomo. Então tá aí a explicação.